Oi, hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, que é vital para a fé cristã, o papel do Espírito Santo. A gente vai entender por que ele é visto como o grande capacitador. Sabe, aquela força divina que move a missão e a vida de quem crê. Bom, para começar, já lanço uma pergunta que é o centro de tudo. De onde, afinal, vem a força, a coragem, a capacidade para a gente viver e compartilhar a nossa fé? A resposta que a Bíblia dá aponta direto para uma pessoa, o Espírito Santo. Então, o nosso roteiro aqui hoje vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai ver como a promessa do Espírito é para todo mundo. Depois, vamos entender o que é esse tal de poder do alto. Aí, a gente explora os dons que ele dá para a igreja e, por fim, como é essa vida de depender do Espírito na prática. Vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, a promessa para todos. A ideia aqui é meio revolucionária, né? O derramamento do Espírito Santo não foi só um evento lá do passado. É uma promessa que continua de pé, disponível para todas as gerações. Olha só que interessante essa comparação. A gente vê aqui uma verdadeira virada de chave. Na antiga aliança, a ação do Espírito era muito específica, vinha sobre certas pessoas como reis e profetas, para tarefas pontuais. Mas na nova aliança, uau, a coisa muda. A promessa se torna universal, quebrando todas as barreiras. E o mais legal é que essa mudança toda não surgiu do nada. Séculos antes, o profeta Joel já tinha anunciado essa promessa incrível. Repara na expressão, sobre toda a carne. Isso já era um sinal de que uma nova era na relação de Deus com a humanidade estava para começar. E para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa promessa, vale a pena olhar a palavra original em hebraico, basar. Não é só sobre muita gente, não. O significado é todos os seres viventes, ou seja, a humanidade inteira sem distinção. É uma declaração de inclusão radical mesmo. O que isso significa na prática? Significa que a promessa vem e quebra todas as barreiras sociais da época. Não importa idade, gênero, posição social, nada disso. A única condição que o profeta coloca é invocar o nome do Senhor. Isso torna a promessa acessível a todo mundo que crê em qualquer tempo. Beleza. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. Se a promessa é essa, o derramamento do Espírito, qual é o resultado? A resposta é poder. Mas não é um poder qualquer. É um poder que tem um propósito muito específico. Pouco antes de subir aos céus, Jesus deu uma ordem bem clara para os discípulos. A missão deles não devia começar na base do esforço próprio. Eles precisavam esperar por uma capacitação que vinha de Deus, um revestimento de poder que viria do alto. A palavra grega usada aqui, endion, é super visual. A ideia é literalmente se vestir de algo. Não é uma coisa que a gente gera por dentro, sabe? É algo que vem de fora e nos envolve, como se fosse uma armadura. É uma capacitação sobrenatural para uma missão que, humanamente falando, seria impossível. E que poder é esse? A palavra grega é dynamis. E olha, não estamos falando de uma autoridade parada, não. É uma energia ativa, em ação, explosiva mesmo. Pensa na palavra dinamite. Pois é, vem daí. É a força de Deus agindo através de pessoas. Tá, mas poder para quê? Atos 1:8 mata a charada. O objetivo é ser testemunha de Cristo. Esse poder divino não é um fim em si mesmo, de jeito nenhum. Ele está totalmente a serviço da missão. E esse poder não age de uma forma só, não. Ele tem várias dimensões. Ele nos capacita para a santificação, para vencer o pecado, ele dá coragem, ousadia para testemunhar, ele se manifesta através dos dons espirituais para servir, e no fim tudo isso serve para edificar, para fortalecer e expandir a igreja como um todo. Ok, vamos entrar agora no nosso terceiro tópico e ver como esse poder se manifesta na prática, na vida da comunidade. O Espírito distribui dons, e esses dons têm um propósito muito bem definido. A palavra usada para dons aqui é carismata. E olha que interessante, ela vem da mesma raiz de charis, que significa graça. Isso é fundamental. Dons não são medalhas por mérito. São presentes dados pela graça de Deus que o Espírito distribui como Ele quer. E aqui tem um ponto que é, essencial e que as Escrituras deixam bem claro. Os dons espirituais nunca, jamais, são para exibição pessoal, para dar status ou para criar uma elite espiritual. O propósito é sempre para fora, voltado para o outro, para a comunidade. Então qual é a finalidade? É bem objetiva. É para edificar a igreja. Ou seja, construir, fortalecer.
É para o serviço do reino, para a glória de Cristo, e não da pessoa com o dom. E como Paulo resume, são dados para o que for útil, para o bem de todos. E esse versículo aqui de Coríntios, ele amarra tudo isso de uma forma fantástica. Ele mostra a soberania do Espírito. É ele quem distribui os dons como quer. Isso combate o orgulho de uns e o sentimento de inferioridade de outros. A distribuição é uma decisão de Deus e é perfeita. E com isso a gente chega na nossa última parte. Como é que a gente vive tudo isso no dia a dia? A vida cristã é, na verdade, uma jornada de constante dependência do Espírito Santo. O grande lance aqui é que a experiência com o Espírito não é algo que acontece uma vez e pronto, acabou. A Bíblia nos chama a andar no Espírito, o que já dá uma ideia de movimento, de constância, de uma dependência diária. É um relacionamento, e não só uma lembrança do passado. E essa caminhada diária com o Espírito tem muitas facetas, né? É Ele quem nos ensina e nos guia. Ele que trabalha em nós a santificação, nos purificando. É o Espírito que gera unidade na igreja. E é Ele que nos dá força para orar e para servir todos os dias. No fim das contas, a gente pode resumir tudo que conversamos até aqui com essa ideia. O Espírito Santo não é uma doutrina distante, mas o capacitador divino que está presente hoje. Ele equipa cada pessoa que crê, em todas as gerações, com poder e com dons para um propósito muito claro: cumprir a missão de Deus no mundo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Sabendo de tudo isso, como é que uma vida de dependência real, diária, do Espírito Santo pode transformar na prática a nossa jornada, as nossas atitudes e a nossa missão hoje? A resposta para essa pergunta pode, de fato, mudar tudo.